Barreto e esse é o Território de Meninas. Hoje eu vim gravar um vídeo diferente, é um vídeo de apresentação que na realidade era para ser lá no começo do canal, mas como vocês sabem a gente começa tudo de trás pra frente, né? Então assim, hoje eu vim só fazer uma apresentaçãozinha sobre esse canal, falar um pouquinho do que me motivou a fazer esse canal, tá aqui falando pra vocês. Bom, começando lá no comecinho, eu tenho um blog desde que existia blog, eu acho. Eu sou da época em que existia Blig, o weblog da UOL, e depois veio vendo o Fotolog, o Flogão, enfim, quem é das antigas sabe do que eu tô falando. E assim, eu sempre tive blog pessoal, depois eu tive blog sobre, aliás, paralelamente a isso, eu tive blogs sobre artistas que eu era fã, que eu acompanhava. E também, mais recentemente, quando eu comecei a me preparar para o vestibular, para quem não sabe, eu sou formada em jornalismo, me formei o ano passado, em 2014, e eu comecei a fazer um blog sobre jornalismo que se chamava Pré-Jornalismo. E aí, um pouquinho antes do pré-jornalismo, eu criei o Território de Meninas. E por que esse nome Território de Meninas? Na realidade, eu criei esse blog junto com mais 3 amigas, Lili, Babi e Debbie. Inclusive, se elas estiverem assistindo, um beijo pra vocês, meninas. E então assim, a gente criou esse blog em conjunto, mas como as meninas viviam na correria e não conseguiam participar efetivamente, gravar vídeos, etc., acabou que só eu comecei a participar de verdade. E as meninas acabaram saindo do projeto e o nome ficou Território de Meninas. A ideia era justamente fazer o nosso território, por isso meninas no plural. Mas enfim, acabou ficando Território de Meninas, que é essa marca que vocês estão vendo aqui. Na verdade era uma outra marca, que eu vou colocar aqui pra vocês verem. Mas aí acabei modificando e ficou essa aqui, é a mais atual. E enfim, e aí o blog eu continuei com o blog. Só que o que acontece? Apesar de eu amar esse universo feminino, de maquiagem, de esmalte e, enfim, tudo que envolve o mundo feminino, o universo feminino, eu vou confessar pra vocês, eu tinha um pouquinho de preconceito com o meu próprio blog, assim, sabe? Na realidade, como eu não sou muito entendida de moda, eu não sou nenhuma guru de maquiagem, inclusive, gente, que não me fez como guru, né? Quem inventou isso, gente? Pelo amor de Deus. Enfim, eu não sou nenhuma guru de maquiagem, aliás, tudo que eu sei eu aprendi na internet, vendo vocês do YouTube. E então eu ficava pensando, eu vou falar sobre o que, sabe, especificamente? Eu tinha um pouco de preconceito, assim, vamos dizer. Na verdade era um conceito já formado, que eu ficava imaginando assim, no que eu poderia colaborar, sabe, pra web, que tipo de conteúdo eu iria fazer, já que eu não sou expert em nada especificamente desse universo, mas por gostar muito, e aí, voltando ao preconceito, eu acabei que fui deixando esse blog, assim, como um hobby mesmo, um diário, em que era a minha segunda opção, assim, eu trabalhava bastante no pré-jornalismo, eu queria ficar conhecida pelo pré-jornalismo, e eu realmente consegui atingir, assim, as minhas metas, eu fui convidada para vários eventos, por causa do pré-jornalismo. Meu blog já foi notícia na Folha de São Paulo, enfim, e algumas coisas foram acontecendo pra mim através do pré-jornalismo. Quando eu me formei, o pré-jornalismo perdeu um pouco de sentido, porque, né, o jornalismo deixou de ser pré para ser pós-jornalismo, e aí eu acabei desativando o blog e descontinuando o projeto, que não fazia mais sentido. E aí eu comecei a investir um pouco mais no Território de Meninas, mas continuando com aquele preconceito do que produzir, sabe? Do que fazer. Mas aí, o ano passado, eu comecei um projeto de emagrecimento. Então eu vi nisso uma possibilidade de passar para outras pessoas através do Território de Meninas. E como eu sei que a grande maioria, logicamente não tudo, mas a grande maioria das pessoas que buscam uma vida mais saudável, emagrecimento, é um público bastante feminino, assim, óbvio, não todo mundo, mas enfim, vocês entenderam. E eu via que muitas meninas me procuravam no Instagram, no Facebook, querendo saber como foi que eu consegui, quais foram os meus segredos, etc. E eu falei, vou começar então passando isso no blog. E comecei a indicar as pessoas para o meu blog, linká-las para o meu blog e contando um pouquinho da minha história, do que eu fazia, do que eu comia, de como foi esse processo, enfim, e os meus resultados. E aí eu consegui ver no blog no que fazer, né? Na verdade, não só falando sobre isso,
Ele continua sendo um diário pessoal, vamos dizer assim, porque eu falo de outros assuntos, de outros temas. Falo de moda também, falo de maquiagem também, mas não especificamente, assim, porque eu não sou profissional, né? Então é mais a minha visão sobre a coisa. E é isso. Depois disso eu comecei a querer fazer vídeo pra vocês, porque eu sempre acompanhava muito, assisto muito, acompanho muitos canais no YouTube, tanto de maquiagem, beleza e coisa, mas sobre viagem, sobre internet, sobre comunicação, jornalismo, que são paixões minhas. E eu vi na possibilidade de fazer vídeos pro YouTube e continuar com o blog, a possibilidade de colocar em prática o meu trabalho, né, que é o jornalismo, já que eu não trabalho na área. Eu cheguei a trabalhar no veículo de comunicação, na realidade eu cheguei a estagiar no veículo de comunicação aqui do meu estado, mas eu tive que abrir mão para poder montar a minha loja, que hoje é o meu trabalho, né, que é a Fino Trapo, e eu acabei meio que me distanciando desse universo do jornalismo, da comunicação, mas, sabe, é paixão, é coisa que eu amo, então eu não queria sair totalmente, né, eu pretendo voltar para fazer mestrado, quero continuar minha vida acadêmica, mas enquanto isso eu queria colocar em prática o que eu aprendi na universidade e sentir um gostinho, né? E é isso, então nesse canal eu vou falar um pouquinho sobre a minha vida. Eu sou uma pessoa, vou falar pra vocês, que eu tenho muita história pra contar, né? Então assim, sempre quando eu encontro alguém e eu começo a falar e a pessoa fala assim, nossa, você já fez isso, já fez aquilo, você conhece tal pessoa, você conhece... E aí eu começo a contar as minhas histórias e é tanta história que eu fico falando, meu, se deixar eu fico a madrugada inteira só contando história. Então assim... Esse canal vai servir um pouquinho para eu compartilhar essas histórias com vocês também, claro, se interessar, né, a vocês. E aí eu tenho vou criar tipo sessõezinhas assim. Tem o diário de emagrecimento que já tá rolando, tem alguns vídeos que eu vou colocar aqui embaixo para quem não tá acompanhando, quem quiser ver, enfim. E também vai ter uma sessão que é Deixa eu Falar. Deixa eu Falar é o seguinte, ele já existe no blog, é uma sessão do blog, em que eu falo coisas assim, aleatórias, sobre assuntos aleatórios, coisas que estão acontecendo ou coisas que eu quero expressar a minha opinião. Então, deixa eu falar, tipo, deixa eu falar, quero falar, entendeu? E vai ter uma sessão também que é Fotos e Fatos, que na realidade eu vou, bem para contar essas histórias da minha vida, eu vou ilustrá-las com algumas fotos. Então, eu vou mostrar a foto pra vocês e vou contar a história que me remete àquela foto. Uma outra sessão também que eu tive uma pequena ideia, na realidade eu estava conversando isso com o Edwin, que é um vlogger e um blogueiro aqui também do Nordeste, que ele é de Recife, Edwin Lafayette, que é do Que Faltou. Edwin, um beijinho pra você. E eu tava falando pra ele sobre a questão de eu ter sido fã de alguns artistas e contando pra ele algumas histórias. Ele falou assim, nossa, você precisava escrever isso no blog ou colocar num livro, sei lá. E aí eu falei assim, então eu vou gravar em vídeo, né, porque apesar de que não sei se isso interessa a todo mundo, mas enfim, são histórias engraçadas e que com certeza alguém de vocês vai gostar. E é interessante contar pra vocês, assim, né, porque apesar de eu não ser tão velha, assim, eu tenho algumas experiências que eu acho que é importante compartilhar, falar do que aconteceu comigo. Então eu vou criar essa sessão também aqui no canal, que é Diário de uma Ex-Fã. E eu vou falar um pouquinho sobre como foi a minha vida de fã, por que eu deixei de ser fã, e enfim, como é que eu lido com isso hoje em dia. E eu acho que só, assim, tem o meu esposo, que é o Cacá Barbosa, acho que vocês já devem conhecer de alguns vídeos, então ele de vez em quando vai estar aparecendo comigo aqui no canal. E se vocês quiserem mandar sugestões de vídeos em casal, em dupla, e sugestões de outras sessões que eu possa abordar aqui, falar um pouquinho sobre a minha profissão, que é o jornalismo, ou sei lá, não sei. Vocês fiquem à vontade, mandem sugestões e digam o que vocês gostam. Não falei muito sobre a minha loja, mas é uma loja de t-shirts, de camisetas e personalização, que faz vários presentinhos, canecas e almofadinhas, etc. Essa camiseta que eu tô usando aqui, ó, Território de Meninas, é da minha loja. Então, se você também se interessa em saber um pouco mais sobre essa vida de empresária, você também pode deixar suas dúvidas aí, que eu posso fazer um vídeo dando dicas de como montar o seu próprio negócio e como é essa vida de empresária. Enfim,
E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem, que vocês abracem esse canal com muito carinho. Eu juro que eu vou fazer tudo com muito carinho, com muito apreço, assim. Eu já tô gostando muito. Queria mandar um beijo pra todo mundo que tá dando super apoio, meus pais. Meu pai criou uma engenhoca aqui de iluminação maravilhosa. E eu só tenho a agradecer muito, muito, muito pelo apoio, muito pelo carinho. Os meus irmãos, Mateuzinho, meu irmão, gente, tem 7 anos, é uma coisa mais fofa do planeta. Vou colocar ele aqui no canal também. E a minha irmã Cláudia. E amo muito vocês. Meu esposo que tá sempre comigo, que tá sempre me acompanhando, Cacá, muito obrigada, minha vida. Nada disso seria possível se não fosse a sua ajuda, se não fosse o teu apoio diário. Muito obrigada por acreditar em mim, por me amar tanto, tá bom? As minhas amigas que são vlogueiras aqui em João Pessoa, não vou citar nomes, senão vou esquecer, mas todo mundo lá do grupo do WhatsApp, um grande beijo, eu amo vocês, já estou apaixonada, in love com todas vocês. E o apoio que a gente se dá diariamente é verdadeiro e isso tem nos ajudado muito, 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 muito. Todos os meus amigos blogueiros, todo mundo que comenta no meu blog. Às vezes eu encontro gente, eu vou falar pra vocês, eu encontro gente na rua, assim, ou em eventos de blogueiras, e as pessoas vêm falar comigo assim, eu gosto muito do seu blog, eu leio o seu blog. Gente, eu não sei porquê, mas eu nunca acredito. Eu sempre acho que a pessoa tá falando aquilo pra me agradar, eu nunca acho que é verdade, sabe? Eu penso, apesar de que eu vejo as visualizações lá, e os comentários e tal, mas às vezes eu acho que, sabe, que eu escrevo só pra mim, então, enfim, se você que tá aí do outro lado é minha leitura, ou acompanha o meu blog, ou sabe quem eu sou, e eu aqui achando que tô escrevendo sozinha, tô falando sozinha, muito obrigada, de coração, mesmo. Eu vou ficar emocionada se falar, porque tudo isso aqui é um sonho pra mim, então, saber que tem outra pessoa do outro lado, que que acompanha e que se inspira, sabe, nesse processo de emagrecimento mesmo. Muita gente vinha... calma aí. Muita gente vinha falar comigo assim, eu tô caminhando por causa de você, eu tô reeducando a minha alimentação por causa de você. E isso tudo é muito grande, assim, pra mim, sabe? Eu não consigo nem mensurar o quanto eu fico feliz. Então eu queria agradecer a você, se você é uma dessas pessoas. E se você tá chegando agora, que tá vendo essa pessoa que chora, não se preocupa, porque essa pessoa chora mesmo. Eu sou muito chorona, então não se preocupa, tá? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O território é das meninas, mas os meninos também são bem-vindos, tá bom? E é isso, gente. Um grande beijo e até os próximos vídeos. Se inscreve no canal, por favor, não me deixe sozinha aqui, tá bom? Beijo, 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 tchau. E aí, boa tarde, né? Eu pré-jornalismo, acabou falando história. E resolvi focar bastante no território de meninas. Só que aí voltou a história do que postar, sabe? E aí... caiu. Calma aí.